Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde, hoje dia 7 de maio de 2026, horário 15 horas 19 minutos. A falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva está exposta e o Serviço Secreto da Casa Branca formaliza a detenção da comitiva e da falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os agentes da Polícia Secreta, do Serviço Secreto Americano, estão posicionados e fazendo a tutela e curatela da base da Embaixada Brasileira, que não existe mais. Já está em procedimento de procura de todas as evidências deste atentado contra o presidente da República, o senhor Trump. Atentado contra a vida do senhor Trump. Este meliante terrorista extremista que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, chefe da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, ele foi estabelecido para um atentado de envenenamento com todas as planificações e todas as narrativas feitas contra esta célula da Guarda Revolucionária do Irã, que se encontra no momento na Casa Branca. Então, está tudo já anulado, não há comitê de imprensa, não há absolutamente nada. A falsa identidade foi descoberta, os assessores do Serviço Secreto estão procedendo já e todos os membros da comitiva do Lula querem fazer delação premiada, todos eles estão sendo levados para o presídio, para o Tribunal Internacional, onde eles permanecerão à disposição do Serviço Secreto americano. Estes indivíduos, eles procederam de uma forma vil, de uma forma imaginável na história da humanidade. Invadiram com a intenção de eliminar o presidente da República dos Estados Unidos da América. Este contingente agora se encontra acautelado no presídio do Brooklyn. Está sendo transferido todo mundo, onde eles vão ter as suas oitivas. Torno a repetir, está tomado o avião presidencial, o piloto, está tomado o consulado brasileiro, está tomado todos os elementos que se predispuseram a esta tentativa de assassinato ao presidente da República dos Estados Unidos da América. Este indivíduo, conjuntamente com a sua comitiva, estão todos presos, foram levados todos ao Tribunal Internacional do Brooklyn. E lá eles vão permanecer acautelados pelo Serviço Secreto. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Brasília está sitiada.
Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. O meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Já está tudo determinado. Por favor, transmitam isto às 60 agências de inteligência que estão todos postulando as suas diretrizes contra esta falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Gratidão. Muito bom dia, hoje dia 7 de maio de 2026, horário 11 horas 55 minutos. Ficou já estabelecido o default financeiro ao Tesouro dos Estados Unidos da América, ao sistema bancário de todo o Tesouro, da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos da América. Autor: Luiz Inácio Lula da Silva. Ele forneceu todo o staff do BNDES, triangulação com o Banco Master, com bancos domésticos, Bradesco, Itaú, com o fundo do George Soros. Tudo isto já identificado. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já tem a voz de prisão internacional, porque foi um crime intrafronteiras, ao qual ele é o mentor. E o que especificou o Comitê Chinês, através de alucinações financeiras praticadas pela IA do Comitê Chinês. Ele é um espia de nacionalidade chinesa. Tem vários Lulas. No momento não sabemos se é o Luciano Huck, que se encontra nos Estados Unidos, ao qual ele detém o telefone do Sr. Trump. O Sr. Trump liga para o Luciano Huck, que se faz passar por Lula, e foi convidado ao encontro. E você tem o espião chinês, que se encontra em Itajaí, no momento, na administração do Comitê Chinês, em que o Comitê Chinês faz a administração dos portos de Santos, de Itajaí, do Rio de Janeiro, nos terminais da Petrobras. Eles estão carregando os petroleiros chineses para o roubo da multinacional Petrobras. Isto tudo já com averbações do FBI, averbações da CIA, do Mossad, de 60 agências de inteligência, da Interpol. Todos os ministros do séquito que acompanham Luiz Inácio Lula da Silva também têm prisão decretada e todos eles vão passar por o escrutínio da Interpol, também do FBI e do F-15, do F-5, do F-16, de todos os serviços secretos que se encontram nos Estados Unidos, com todas as denúncias contra a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem, que precisamos pagar a internet e o telefone. Nós pagamos um, mas já veio outro e já estava atrasado, acabou vencendo, então temos que pagar o vencimento. Por favor, nos ajudem. Muito obrigado por todos que contribuem, que ajudam
Não tenho palavras, amo vocês, povo brasileiro. Torno a repetir, a Orcrim Foro de São Paulo já foi identificada e o seu mentor. Então agora vai ser dando a publicidade toda esta organização criminosa. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Hoje, dia 7 de maio de 2026, horário 11 horas e 59 minutos. Muito bom dia. Hoje, dia 7 de maio de 2026, horário 6 horas da manhã, 11 minutos. Já foi determinada a captura pelo Tribunal Internacional de Luiz Inácio Lula da Silva ou quem esteja ocupando a falsa identidade. Ele tem captura em todo o território dos Estados Unidos da América. Ele vai responder por crimes de extremismo, narcotráfico mundial, organização da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pagamento da estrutura dos terroristas sequestradores de embarcação no Golfo de Omã e também extorsão, sequestro, ameaça a vários países árabes e muçulmanos e também a economia da Europa. Esse sujeito, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o grupo dele aqui no Brasil a colocar bombas em refinarias particulares e também em distribuidoras de Petrobras, da multinacional Petrobras. Ele comprometeu o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, Itajaí, para ser administrado pela China. A China encheu os navios de petróleo brasileiro, não fazendo pagamento, e está se deslocando à fuga com estes petroleiros. As bases secretas da China são alvos. Hoje, dia 7 de maio de 2026, as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica, do Comando Sul, mais 30 nações, todos apostos para a intervenção do Brasil. Brasil, hoje, dia 7 de maio de 2026, está em suspeição. A invasão começa agora, 6 horas da manhã, 14 minutos. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. O terrorista, extremista, traficante mundial, global, que paga a Guarda Revolucionária do Irã, ele já está com horário marcado para responder todos os crimes cometidos internacionalmente no Tribunal Internacional através de denúncias e de posições do Maduro, del Pollo Carvajal, do Biden, do Obama, da Hillary Clinton. Todos entregaram Luiz Inácio Lula da Silva. E também a Câmara de Brasil Comércio americana, que tem empresas de narcoterroristas estabelecidos no Brasil. Então, está feita a intervenção das tropas. Meu Pix de sobrevivência é oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Mercado Pago.
Meu Pix de sobrevivência é 21997420789. Nos ajudem que temos que pagar a internet e o telefone. Por favor, gratidão. O Brasil está invadido pelas tropas internacionais. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Vladimir Putin está escondido num bunker e suspeita-se que esteja com medo de ser assassinado. O que se sabe em concreto é que um relatório dos serviços de inteligência europeus afirma que a segurança pessoal de Putin foi reforçada de forma significativa nos últimos meses. Segundo esse relatório, o presidente russo tem passado longos períodos em bunkers subterrâneos na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Ao mesmo tempo, terá reduzido as deslocações às suas residências habituais na região de Moscovo e em Valdai, no noroeste da Rússia. E isto é importante porque Valdai era uma das residências mais protegidas e simbólicas de Putin. E se Putin evita esse local, é porque o nível de preocupação dentro do Kremlin aumentou significativamente. E hoje vamos analisar as medidas de segurança, perceber de quem é que Putin tem medo e não é só do inimigo que está para lá da fronteira e, por fim, as implicações para a Rússia. Mas antes disso, convido-vos a inscreverem-se no canal e a meterem like no vídeo. E dito isto, vamos ao que realmente interessa para hoje. Segundo o relatório das secretas europeias, o presidente russo tem passado longos períodos em bunkers subterrâneos, na região de Krasnodar. E estamos a falar de instalações altamente protegidas, afastadas dos grandes centros urbanos e, acima de tudo, concebidas precisamente para garantir continuidade de comando em cenários de guerra ou ameaça direta ao regime. Ao mesmo tempo, conforme já referi, Putin terá reduzido drasticamente as deslocações às suas residências habituais, tanto na região de Moscovo como em Valdai. E isto é importante. Durante anos, Valdai funcionou como um dos principais centros informais de poder do Kremlin. Era naquele sítio que Putin recebia líderes estrangeiros, oligarcas, membros do aparelho de segurança e figuras próximas do regime. A zona está protegida por sistemas antiaéreos, perímetros militares, vigilância permanente e fortes restrições de acesso. Ou seja, se até um local com este nível de proteção deixa de ser considerado suficientemente seguro, isso revela um aumento significativo da preocupação dentro do Kremlin. E há outro detalhe importante aqui. Segundo as mesmas informações, o receio já não se limita apenas a ataques externos tradicionais. O Kremlin teme drones de longo alcance, sabotagem, infiltrações e até possíveis ameaças internas. Nos últimos meses, a Ucrânia conseguiu atingir refinarias, bases aéreas, centros industriais e zonas próximas de Moscovo, com drones lançados a centenas ou milhares de quilómetros de distância. Isso destruiu uma das principais ideias sobre as quais o sistema de segurança russo assentava: a noção de que o interior profundo da Rússia estava protegido pela distância. Ao mesmo tempo, os próprios serviços de segurança russos terão reforçado medidas de emergência em torno de Putin. Segundo os relatos, foram deslocados sistemas Pantsir S-1 e S-400 para zonas associadas às residências presidenciais. Aumentaram também os controlos nas deslocações e até os acessos ao espaço aéreo em redor de Moscou passaram a sofrer restrições mais frequentes. Houve ainda cortes de internet móvel em várias zonas da capital, oficialmente por razões de segurança, mas associados à proteção contra ataques de drones. E tudo isto mostra uma mudança muito importante. Vladimir Putin sempre cultivou uma imagem de líder inacessível, seguro e totalmente no controle do Estado russo. Mas quando um presidente começa a evitar as suas próprias residências, passa semanas em bunkers subterrâneos e reforça constantemente a segurança em torno do círculo mais próximo, isso indica que o Kremlin já não se sente imune à guerra que lançou. O mesmo relatório refere que as medidas de segurança também foram apertadas à volta de todos os que trabalham diretamente com Putin. Desde cozinheiros, fotógrafos, guarda-costas e funcionários próximos são agora alvo de controlos muito mais rigorosos. Muitos estão impedidos de usar telemóveis pessoais, dispositivos com acesso à internet ou até transportes públicos quando estão ligados às operações de segurança presidencial. Em vez disso, utilizam equipamentos controlados pelos serviços russos e deslocam-se apenas através de circuitos supervisionados pelo Estado. Segundo as informações divulgadas por fontes próximas da inteligência europeia, o nível de vigilância interna aumentou de forma significativa nos últimos meses. Alguns funcionários ligados ao círculo presidencial terão mesmo sido sujeitos a monitorização permanente
incluindo a instalação de câmaras de vigilância nas próprias residências e verificações frequentes dos contactos pessoais e deslocações. O objetivo é simples: reduzir ao máximo o risco de infiltração, fuga de informação ou colaboração com possíveis ameaças internas. E isto revela uma mudança muito importante dentro do Kremlin. Historicamente, a segurança presidencial russa sempre foi extremamente rígida, sobretudo através do FSO, o serviço responsável pela proteção de Putin. Mas agora a lógica já não é apenas proteger o presidente de atentados externos, é também controlar o ambiente humano à sua volta. E de quem é que Putin tem medo? Há dois perigos concretos. O primeiro são os ataques ucranianos de longo alcance. A Ucrânia tem conseguido atingir Moscovo, instalações militares, refinarias, bases aéreas e fábricas estratégicas cada vez mais longe da fronteira. Nos últimos meses, drones ucranianos chegaram a zonas consideradas intocáveis, incluindo regiões próximas do Kremlin, do complexo financeiro de Moscovo e infraestruturas profundas no interior russo, como Chelyabinsk. Isto é particularmente grave para o Kremlin porque Moscovo sempre foi apresentada como uma fortaleza praticamente impenetrável. A capital, que está protegida por múltiplos anéis de defesa aérea, sistemas Pantsir S-1, S-400, radares de longo alcance e unidades eletrónicas concebidas precisamente para neutralizar drones e mísseis. E mesmo assim, houve impactos, encerramento de aeroportos, restrições de internet e a ativação frequente de alertas aéreos. Ou seja, a questão já não é apenas militar, é psicológica e política. Se drones ucranianos conseguem aproximar-se do centro de Moscovo, então desaparece uma das principais narrativas do regime. A ideia de que o Estado controla totalmente a situação e consegue proteger o coração político da Rússia. Para um líder como Putin, que construiu a sua imagem sobre estabilidade, autoridade e segurança interna, isto representa um problema enormíssimo. Cada ataque bem-sucedido transmite à população russa e às elites a percepção de vulnerabilidade. E o segundo perigo é ainda mais sensível: o medo de uma tentativa de golpe de Estado ou de traição dentro das próprias elites russas. E este receio não surge do nada. A guerra começou por unir grande parte do aparelho do Estado em torno de Putin, mas com o prolongamento do conflito começaram a aparecer tensões internas. A economia está sob pressão, os custos militares aumentaram drasticamente, milhares de milhões foram desviados para sustentar o esforço de guerra e setores energéticos perderam acesso a mercados, tecnologia e investimento externo. Ao mesmo tempo, figuras próximas do Kremlin começaram a perder influência ou a ser alvo de investigações e detenções. Houve purgas dentro do Ministério da Defesa, generais afastados, oligarcas pressionados e divisões crescentes entre serviços de segurança, militares e estruturas políticas ligadas ao Kremlin. O próprio relatório europeu refere que suspeitas dentro do círculo presidencial sobre possíveis conspirações e rivalidades internas, incluindo receios ligados a setores próximos do aparelho militar e da segurança nacional. E há um fator histórico muito importante a ter em conta. Em regimes autoritários altamente centralizados, o maior perigo para o líder raramente vem da oposição pública. Normalmente vem das próprias elites do sistema, quando estas concluem que o líder deixou de garantir estabilidade, proteção ou acesso ao poder e ao dinheiro. E é precisamente isso que preocupa o Kremlin. Oligarcas perderam fortunas devido às sanções. Generais perderam prestígio depois de sucessivos fracassos militares. Serviços de segurança enfrentam pressão crescente para controlar ataques internos que já não conseguem impedir totalmente. E setores económicos, que durante anos e anos beneficiaram da estabilidade de Vladimir Putin, enfrentam agora inflação, restrições tecnológicas, cortes logísticos e incerteza permanente. Num sistema baseado em lealdade pessoal e distribuição de poder, quando a elite começa a acreditar que o líder já não consegue garantir essa estabilidade, começa também a perguntar-se se o próprio líder continua a ser útil ou não. Por fim, as implicações são estas. A primeira é que Putin está a governar cada vez mais isolado, dependente dos serviços de segurança e rodeado de suspeitas. Isso altera profundamente o funcionamento do próprio regime. Quanto mais o Kremlin fecha o círculo em torno do presidente, mais a informação passa a circular de forma filtrada, mais decisões ficam concentradas num grupo reduzido e mais difícil se torna distinguir ameaças reais de paranoia política. E mais uma vez, olhando para a história, regimes muito personalistas tendem a tornar-se menos eficientes quando o líder começa a desconfiar do próprio aparelho que o protege. Vimos isto com Hitler e com Stalin.
porque a prioridade deixa de ser apenas governar ou planear estrategicamente e passa também a ser controlar lealdades internas, prevenir conspirações e garantir sobrevivência política. É precisamente isso que vários analistas têm apontado no caso russo. Um sistema cada vez mais dominado pelos serviços de segurança, pelo controle interno e pela lógica de suspeita permanente. E há sinais concretos disso, como já vimos. O reforço da vigilância sobre funcionários próximos de Putin, os cortes frequentes de internet em Moscovo, o aumento de sistemas antiaéreos junto da capital e das residências presidenciais, as restrições nas deslocações aéreas e até a redução de aparições públicas mostram um Kremlin muito mais focado em defesa interna do que em projetar normalidade. O problema é que isto também reduz a capacidade de adaptação. Quanto mais fechado o sistema for, maior o risco de decisões tomadas com base em medo, informação incompleta ou pressão política. E num contexto de guerra prolongada, isso pode gerar erros estratégicos cada vez mais graves. A segunda implicação é que a imagem de força do Kremlin está a ser corroída. Durante mais de 2 décadas, Putin construiu a ideia de um líder implacável, capaz de restaurar estabilidade depois do caos dos anos 90, controlar as elites e projetar poder tanto dentro como fora da Rússia. Essa imagem era uma parte essencial do próprio sistema político russo. Mas um líder que se apresenta como invulnerável e ao mesmo tempo vive protegido em bunkers, com internet cortada, guarda-costas vigiados e receio de drones ou conspirações internas, transmite precisamente o contrário. Fragilidade. E isso tem impacto político. Num regime autoritário, a percepção de força é fundamental, porque grande parte da estabilidade depende da ideia de que o líder controla a situação, protege a população e garante a continuidade do sistema. Quando essa percepção começa a desaparecer, surgem então dúvidas dentro da própria estrutura de poder. E é precisamente por isso que os ataques ucranianos e o ambiente de suspeita dentro do Kremlin têm um peso muito maior do que o dano físico imediato. Não se trata apenas de drones atingirem edifícios ou refinarias. Trata-se de mostrar que até o centro do poder russo já opera em modo defensivo. E quando um regime começa a parecer vulnerável perante a própria população, isso pode ser mais perigoso do que qualquer ataque externo. A conclusão é clara. Putin iniciou esta guerra para restaurar o medo da Rússia no exterior, mas acabou por trazer o medo para dentro do próprio Kremlin. A invasão da Ucrânia foi apresentada como uma demonstração de força, destinada a reafirmar poder militar, intimidar rivais e consolidar a posição da Rússia como grande potência. Mas mais de 4 anos depois, o resultado é muito diferente daquele que Moscou esperava. Hoje, o Kremlin vive em modo defensivo. A capital russa enfrenta ataques regulares de drones, aeroportos encerram operações por razões de segurança, sistemas antiaéreos foram deslocados para Moscovo e para as residências presidenciais, há restrições de internet, o próprio presidente russo reduziu e em grande escala deslocações e passa períodos em bunkers subterrâneos, ou seja, a guerra deixou de estar apenas na fronteira ou nos territórios ocupados e passou a atingir o centro político e psicológico do regime. E quando um ditador começa a temer tanto os inimigos externos como os seus próprios aliados, isso mostra que o centro do regime já não está seguro, porque o maior sinal de fragilidade num sistema autoritário raramente é apenas sofrer ataques externos. É começar a duvidar da lealdade daqueles que o sustentam. E por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado e como sempre, para mais conteúdo de geopolítica diário, inscrevam-se no canal e sigam-me nas redes sociais. Desejo-vos tudo de bom, um abraço e até à próxima. É, quem eu tô pensando que parece demais. Eu não sei se você já viu essa foto em algum lugar, mas de qualquer forma eu vou soltar essa imagem aqui, essa foto pra vocês. Dizem, né, nos comentários aí que de cama em cama ela virou primeira-dama. Dizem também que em Ponta Grossa, no Paraná, todo mundo conhece essa história. A história, né, o passado dela, galera. Parece que foi a única que o bode rouco tirou da pobreza realmente. Olha essa foto comigo. Olha aí, observa. Eu não posso dizer nada para o vídeo não cair, não ser derrubado, né? Porque as plataformas estão assim agora. Mas olha aí, gente. Eu vou ampliar a foto aqui para você observar aí de pertinho. Assim, parece demais, né? Agora eu não posso afirmar se é. Mas será que é? Será, gente? Olha aí. Um vestidinho tubinho bem curtinho, com a lateral toda rasgadinha. Nem parece que tá usando calcinha, né? Senão estaria aparecendo aqui. Mas enfim, gente, enfim. Viaja com o nosso dinheiro, né? Gasta. Isso aí ela sabe fazer com excelência, né?
E principalmente adora ir pra França. Será que é pra relembrar aí os velhos tempos? Qual a sua opinião, galera? É quem eu estou pensando que é? Você pode dizer aqui nos comentários. Eu não posso dizer aqui pro vídeo não ser derrubado, mas deixa aqui a sua opinião. O Banco Central pediu para o Edir Macedo colocar 250 milhões de reais no banco dele para cobrir um buraco. Só que ao invés disso, ele tirou 2 bilhões que era da Record, que já tinha aplicado lá dentro. Bem-vindo ao próximo grande escândalo do sistema financeiro brasileiro, que você provavelmente nunca ouviu falar do Banco Digimais. Ele é um banco totalmente digital, controlado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Captava dinheiro de pessoa física vendendo CDB e pagava 125% do CDI, taxa muito acima do mercado. E ele distribuía esses CDBs nas plataformas de grande alcance, como BTG, XP, Corretor Online, que todo mundo utiliza, e o volume captado em depósito à vista e a prazo, 9 bilhões de reais. Em março de 26, vazou para o mercado o número que tirava o sono de qualquer regulador. O patrimônio líquido do Digimais é negativo em cerca de 8 bilhões de reais. Não é prejuízo de trimestre, é um buraco estrutural. Agora imagina isso, meu irmão. Você é investidor, pessoa física, cabeça em ordem, cuidadoso, junta uma grana aí todo mês, desde os 30 anos, você já tem aí 800 mil reais aplicado e parte significativa tá ali em CDB de banco de médio porte, porque o teu assessor te explicou que é seguro pelo FGC e que paga mais que tesouro. Você tem 300 mil em CDB do Digimais, pagando 125% do CDI, vencimento em 2 anos. Você abre o aplicativo do BTG e a posição tá lá, verdinha, rendendo todos os dias, mas tem uma coisa que ninguém te contou. O FGC só cobre 250 mil reais por CPF, por instituição. Você tem 300. Os 50 mil que sobraram, em caso de quebra, entram na fila como credor comum, junto com fornecedor, com fundo institucional, junto com qualquer um. E você não sabia disso, o teu assessor provavelmente não sabia e não te avisou, e o banco que você confiou tem um buraco maior que o PIB de cidade média. E aí você lê de novo e pensa, deve ser exagero, deve ser fofoca de mercado, tá errado. Olha a cadeia completa de todos os eventos. Tudo verificado, tudo documentado. Em 2024, o Digimais trocou de auditoria 3 vezes no mesmo ano, porque cada auditoria nova entrou e marcou ressalva séria sobre como o banco estava avaliando cotas de fundos de direitos creditórios. Fundos com nome de letra grega, Alfa, Ômega, Abel, Delta, Tabor. O banco trocou de auditor para fazer a ressalva assumir. Em 2025, o Banco Central acordou e exigiu aporte de 250 milhões de reais do controlador do bispo de Macedo, para começar a tapar esse buraco. O Edir não colocou os 250 milhões, em vez disso, mandou retirar 2 bi que a Record Comunicação Brasil tinha aplicado no banco. Saiu 10 vezes mais do que era para entrar. E em fevereiro, agora, 2026, vazou uma disputa judicial de 500 milhões de reais entre o banco e também a Yards Capital sobre o fundo de FDIC ESP1. Em março, foi escancarado. Patrimônio líquido aí negativo de 8,5 bilhões. Agora, 8 de abril, o BTG Pactual assinou o acordo de aquisição com apoio direto do Fundo Garantidor de Créditos. Pega essa ideia. O FGC, ele tá apoiando essa compra. Por quê? Porque o cálculo, ele é simples e cruel. Olha que louco. Se o Banco Central liquidasse o Digimais hoje, o FGC teria que cobrir esses 9 bilhões em depósito. Se o BTG comprar com financiamento parcial do FGC, o desembolso final do fundo é menor. Em outras palavras, o FGC está bancando a compra porque é mais barato socorrer do que liquidar. E aqui está a parte que ninguém quer falar. O FGC, ele não é dinheiro do governo, ele é dinheiro contribuído por todos os bancos do Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Banco Inter, todo mundo paga uma alíquota mensal sobre o estoque de depósito. Quando um banco médio de bispo ele quebra, quem cobre é o cliente do banco grande que nunca ouviu falar do Digimais. E olha o histórico. 18 de novembro de 25, o Banco Central liquidou o Banco Master. Foi o maior acionamento do FGC na história do sistema financeiro brasileiro. 5 meses depois, está começando o segundo maior. E essa é a regra nova do FGC criada depois do caso Master, tentando evitar uma quebra direta. Inclusive, segundo o que vazou da operação, a proposta do BTG é o que se chama de stalking horse. Quer dizer que outro banco pode oferecer mais e arrematar. É leilão, velho. Banco em leilão, em 2026. E no Brasil, segundo em 5 meses. Quando isso acontece 2 vezes seguidas, a verdade é uma só. O sistema financeiro brasileiro tem um problema escondido em banco médio. E a conta sempre cai para alguém. E olha, isso não é exclusividade do Brasil, tá? Em 2008, o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos.
Não foi burrice. É óbvio que não foi por burrice. Foi porque o Lehman, comprado pelo JP Morgan e Al Goldman, captava muito dinheiro a custo alto e investia em hipoteca subprime que ninguém auditava direito. Os auditores deles também removeram ressalvas ao longo dos anos. E aí quando estourou, quando pipocou, levou o sistema inteiro junto. Em 2023, o Silicon Valley Bank quebrou em 48 horas. Mesmo padrão. Banco médio, captação cara, investimento concentrado em ativo de longo prazo e o balanço completamente maquiado. Caiu antes do almoço de uma quinta-feira. É a mesma história, a mesma ladainha, só que no outro lado tem o Credit Suisse, banco gigante suíço, 200 anos de história, mesma raiz. Balanço maquiado, sucessão de escândalos pequenos, governança corroída. Em 2023 foi vendido pelo UBS por uma fração do valor, com a sustentação do Banco Central Suíço. Banco não morre por crise grande, ele morre pelas somas das mentiras pequenas que ninguém quer enxergar. É o padrão. E o Digimar está na mesma rota. Agora, a outra ponta do debate, porque tem gente boa argumentando. Léo, isso é um caso isolado. Banco grande está sólido, o FGC está funcionando, o BTG está comprando, não tem motivo para estar em pânico. Em parte, é verdade. Em parte, não. Sim, banco grande brasileiro está com capital alto, com Basileia confortável, com lucro recorrente. Itaú deu um lucro recorde em 2025, o Bradesco também deu, o Banco do Brasil também, mas olha o detalhe, o Banco Master e o Digimais não foram surpresa para quem leu o balanço. Quem leu, viu. O problema é que ninguém lê balanço de banco médio. O assessor não lê, o cliente final não lê, o distribuidor não lê, o analista que cobre só cobre contas grandes. Então a regra é uma só. Se o CDB paga muito acima do CDI e o nome do banco você nunca ouviu, presume que tem alguma coisa errada até que se prove o contrário. Nunca concentre mais que o limite do FGC nesse banco. Isso vale para 2026, não vale para 2005. Isso já aconteceu antes várias vezes e o padrão dói porque é sempre o mesmo. Anos 90, Bamerindos, Nacional, Econômico, bancos médios brasileiros que captavam caro, investiam em projeto duvidoso e o balanço era maquiado. Quando estourou, gerou o PROER, bilhões de reais públicos para sanear o sistema. 2010, Pan-Americano, maquiagem de balanço descoberta, Caixa Econômica entrou de cabeça para poder socorrer, o pessoal pagou caro. Agora, 2012, o BVA, liquidação extrajudicial, Cruzeiro do Sul, no mesmo ano de 2012 também, com liquidação extrajudicial. 2013, tem o Big Bank, vendido para um banco chinês de cabeça baixa. 2025, Banco Master, liquidado. E 2026, agora, o Digimais, e já está em leilão. Toda vez que vem o ciclo, a história se repete. Banco médio promete uma taxa absurda, pessoa física vai lá, compra, auditor se cala, regulador acorda tarde, FGC paga a conta e o sistema bancário sai mais concentrado e os 5 grandes ficam com mais clientes do que antes. Isso não é coincidência, é como o sistema financeiro brasileiro funciona. E essa é a parte que ninguém está falando. Existe uma regra de ouro para qualquer pessoa que toca dinheiro, seja CEO, investidor ou dono de empresa pequena. Se a remuneração está muito acima do mercado, o risco está muito acima do mercado. Não existe almoço grátis. Quando alguém te oferece 125% do CDI, você não está ganhando rendimento maior, você está ganhando uma prêmia de risco, que é o jeito elegante do mercado dizer: tem chance de você perder tudo. E essa regra, ela vale para muito além de CDB. Ela vale para o fornecedor que te dá um prazo absurdo de 90 dias, quando o resto do mercado dá 30. Vale para o cliente que aceita seu preço 2 vezes mais caro sem reclamar. Vale para o funcionário que aceita salário 30% abaixo do mercado para trabalhar com você. Toda vez que alguém aceita uma condição que está fora da curva, pergunta por quê? A verdade é essa. Gestor bom não persegue rendimento, persegue entendimento do risco que está assumindo. Se você gosta de entender o jogo por trás dos negócios dentro do mercado, me segue aqui e manda esse vídeo aqui pro teu sócio que precisa ouvir isso. E olha, isso vale para muito mais do que pessoa física com CDB. Pensa na tua empresa, pensa como um todo. Fica essa reflexão, essa provocação para você. Quanto que você tem em conta corrente de banco médio, em conta de cobrança, em folha de pagamento? Muita empresa de médio porte trabalha com banco menor porque negocia tarifa, porque tem gerente atencioso, porque dá crédito mais fácil. Ótimo, mas pergunta uma coisa aí pro teu CFO agora, hoje à noite. A gente está concentrado em quais bancos? Qual é o limite do FGC para cada um? Se um deles for liquidado amanhã, qual é o nosso risco? Eu garanto que 90% das empresas brasileiras não sabem responder a essa pergunta com precisão. E a hora de descobrir não é quando o banco fechar.
É hoje, com um cafezinho, concentração em banco menor, é confortável até o dia de parar de ser. A pergunta que importa não é se o Digimais vai quebrar, é quanto da tua decisão financeira é baseada em retorno e quanto é baseada em entender o risco que está por trás. Porque quem persegue só rendimento sempre encontra o próximo Digimais. E quem entende risco dorme tranquilo mesmo quando o mercado treme. Meu nome é Leonardo Leão e eu traduzo os números do mercado em lições práticas para a sua gestão. Me segue aqui. E se você quer parar de tomar decisão financeira no escuro enquanto o seu vizinho de mesa está perdendo 300 mil sem entender por quê, o link está lá na bio. A Brave, ela foi feita para isso. Quem entendeu, entendeu. O clima é de tensão lá em Washington, nos Estados Unidos. Ninguém sabe dar uma informação exata até o momento em que eu estou gravando esse vídeo para você na tarde de quinta-feira, dia 7/5 do ano de 2026. Segundo informações que estão rolando nos bastidores de jornalistas que estão lá na porta da antessala do Salão Oval, primeiro que o Donald Trump teria se irritado com o atraso do Lula. O Lula teria atrasado quase 1 hora para se reunir com o Donald Trump, o que teria feito que o republicano Trump ficasse irritado. Segundo, ele pediu a troca, a inversão da reunião, o que leva a crer que o Lula estaria colocando todas as condições que o Trump quisesse, primeiro favorável, para depois ter uma reunião. Agora, o que mais chamou atenção, e eu vou colocar com você aqui, o Lula estava com medo de ser traído pelos próprios aliados que lá o estavam acompanhando. Sim, o Lula com medo de ser traído por pessoas que estavam ao lado. Ele pediu que seus funcionários, os que estavam ali, falassem apenas em português na Casa Branca com o Trump. E aí, os interlocutores do Trump que pudessem se virar para poder traduzir para o presidente americano. Eu vou contar tudo isso para você que está aqui junto comigo nesta quinta-feira, dia 7, eletrizante. Todo mundo esperando para ver o que vai dar. Todo mundo. Coisa boa, não é, gente? Coisa boa, você já abre a porta, senta, bate palma, vamos que vamos. Não é assim que aconteceu. Coloca aqui de onde você está me assistindo. Eu tenho essa informação, primeiro que é a mais relevante. Ele quer que os funcionários dele, do Lula, não falem inglês. Significa que o Lula pode estar com uma paranoia. Sim. Porque a personalidade paranoide nesse momento está começando a aparecer. Ele tem apontado, xingou outro dia alguém que foi dar um conselho para ele, chamou de filho da puta, não sei o que e tal. Ele tá meio paranoide. Então, para esse cara estar vivendo ali uma situação com medo de estar sendo enganado por algum funcionário, pouco custa. Com medo de ser traído. Medo de ser traído. Brasil continua na legislação concorrente com discriminatória voltada. Estou seguindo tudo aqui, viu, gente? Jornalista aguardando a coletiva de imprensa de Trump e Lula está atrasada há mais de 2 horas. Há mais de 2 horas. Eu estou gravando para vocês na parte da tarde desta quinta-feira. Lula atrasou meia hora para a reunião, foi recebido por Trump nas portas do fundo da Casa Branca. Em sua chegada, Trump afasta o contato de Lula. Veja o vídeo. Lula solicitou inversão de protocolo. Primeiro em reunião de portas fechadas, depois ao vivo. Diretor da Polícia Federal que acompanhava Lula foi excluído pelos Estados Unidos da reunião. Os agentes de Trump falaram, não, você não vai entrar. Reunião ao vivo no Salão Oval foi cancelado pelos Estados Unidos.
Estados Unidos participaram o Javon Vance, o Marco Rubio não estava, secretário do Comércio americano, estava o Scoff, que é do Tesouro. Imprensa internacional, como tudo muito estranho. Lula apavorado deve ter tido forte pressão dos Estados Unidos ao estadista brasileiro. É o que está todo mundo falando, que o Lula pode ter se rendido ao Trump. E aqui a rendição, gente, é no seguinte sentido. É no sentido de o Lula abrir as pernas e falar para o Trump, pode então fazer o que você quiser aí, vamos entrar num acordo, vamos ver o que vai dar. Eu estou aqui de plantão para você, para te acompanhar e trazer tudo o que está acontecendo nesta parte da tarde. Me acompanha aqui porque novos vídeos você vai ser notificado. Esta semana para a empresa RPN ela é muito importante porque nós vamos comemorar o Dia das Mães junto com você. Nós estamos trazendo pela primeira vez na RPN uma promoção incrível que vai presentear você que comprar os produtos da empresa RPN até sexta-feira. Nós vamos sortear para você 2 diárias totalmente paga numa das melhores pousadas que existem aqui na minha cidade. Sim, a pousada Trem Chique. Não tem igual, vou te mostrar umas fotos porque você merece. A empresa RPN vai sortear para você que comprar os produtos até sexta-feira 2 diárias totalmente pagas, 100%, para você estar neste local, neste paraíso. Nós vamos custear tudo para você. Você vai vir para cá, você vai descansar, você vai passear na cidade de Poços de Caldas e vai ficar nessa que é uma das melhores pousadas que temos aqui na cidade de Poços de Caldas, a pousada Trem Chique. Já pensou você aí, ó, desfrutando do melhor que existe aqui nas nossas montanhas? Nós vamos custear tudo isso para você. E detalhe, eu vou lá tomar um café com você no dia que você estiver aqui na cidade de Poços de Caldas. 100% pago pela empresa RPN. Para você participar é fácil. Você precisa ligar agora para 0800 355 3000 para você garantir os nossos produtos. Você vai comprar produto para tua saúde, para tua mãe, e a promoção é para você que é filho ou para você que quer presentear a sua mãe, a sua esposa, a sua namorada. Você pode comprar o Hair Cap, é o melhor produto para o cabelo, você conhece, né? Você não vai mais ficar careca e não vai ter cabelo caindo. É o único produto com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. Você adquirindo o combo, você está concorrendo a essa viagem. Ou o Cavalo Negro, para os homens, virilidade, disposição. E naquele momento íntimo com a tua esposa, você vai estar bacana. Sabe o que você pode levar junto? Herbal Pro Mais, que cuida da próstata do homem. Ou levar o produto Curcumã, campeão de vendas, para você que tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Levando o combo, você também está concorrendo a essa mega viagem. Já pensou? 2 dias na cidade de Poços de Caldas, na pousada Trem Chique. Eu vou lá tomar um café com você. No dia que você estiver em Poços de Caldas, a RPN vai pagar 100%, 2 diárias para você nessa pousada que é uma das melhores que tem no Brasil. Você pode escolher qualquer outro produto da empresa RPN. Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000. Corre, porque essa promoção é só para essa semana. Quanto antes você comprar, você entra na lista e nós iremos sortear aqui no meu canal. Vem pra cá, vem comemorar o Dia das Mães de forma excelente junto com a empresa RPN, comprando produtos para cuidar da tua saúde e ainda concorrendo a essa viagem magnífica para a pousada Trem Chique. Vem pra cá. A gente começa com um esquenta para o esperado encontro entre Lula e Donald Trump na manhã desta quinta na Casa Branca. O presidente brasileiro já está em Washington, onde está também o nosso correspondente Nilson Clava, que acompanhou a chegada de Lula. Boa noite, Nilson. Boa noite, Renata. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Globo. Sim, estamos falando ao vivo aqui em frente à residência oficial da Embaixadora do Brasil em Washington. É aqui que está o presidente Lula e é daqui que ele vai sair amanhã pela manhã para uma reunião às 11 horas da manhã lá no Salão Oval da Casa Branca com o presidente americano Donald Trump. E se a gente quiser ter uma ideia sobre a pauta que vai ser abordada, basta olhar a comitiva brasileira selecionada para essa viagem. Então tem ali nessa comitiva, por exemplo, o ministro da Justiça e o delegado-geral da Polícia Federal, que indica segurança pública está colocada como
como pauta prioritária. Tem uma preocupação do governo brasileiro, porque há a perspectiva, ou há a possibilidade do governo americano, vem estudando, né, a possibilidade de considerar algumas organizações criminosas no Brasil, como o Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. O governo brasileiro não quer isso, teme uma ingerência do governo americano e teme também, né, sanções e um prejuízo para a economia e para empresas. Segunda questão, estarão lá também o ministro da Fazenda e o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Questão das tarifas sempre presente. Tudo bem, o presidente americano Donald Trump sofreu uma derrota da Suprema Corte americana, mas o Brasil está sendo investigado em duas frentes, de acordo com a seção 301 da Lei de Comércio aqui dos Estados Unidos. Então vai ter um apelo por parte do governo brasileiro para que essas investigações não terminem em novas tarifas. E tem um terceiro ponto, que é um ponto fundamental. Quem foi colocado de última hora nessa comitiva? O ministro de Minas e Energia. O assunto terras raras. E esse é o assunto prioritário aqui para o governo dos Estados Unidos, porque o Brasil concentra a segunda maior reserva de terras raras e são aqueles 17 elementos fundamentais tanto para a tecnologia quanto também para a transição energética. E os Estados Unidos não querem ficar dependentes da China, então o Brasil tem muito a oferecer também com essa cartada nas negociações. Renata. Nilson, muito obrigada. Bom descanso para você, que amanhã terá certamente muito trabalho. Bom, o Nilson acabou de falar, terras raras na pauta entre Lula e Trump. E agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a exploração no Brasil desse conjunto de minerais que vem se valorizando fortemente no mundo, porque, como lembrou o Nilson também, eles são usados na fabricação de produtos de alta tecnologia, devem ter um impacto também na transição energética. Ao vivo de Brasília, é o Ricardo Abreu quem conta pra gente os detalhes dessa aprovação. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. O texto foi aprovado e ele estabelece um marco legal para tratar o que muitos chamam de petróleo do século XXI. O Brasil, a gente lembra aqui, possui a segunda maior reserva do planeta, ficando atrás só da China. E o mundo tem grande interesse pelo tema. Você tem o lítio, o níquel, o nióbio e terras raras, entre outros, que são elementos essenciais para produtos de alta tecnologia, como celulares, carros elétricos e computadores. E por isso esse assunto deve entrar na pauta do encontro de amanhã em Washington, nos Estados Unidos, entre os presidentes Lula e Donald Trump. A aprovação na Câmara hoje aconteceu de forma simbólica, num arranjo que contou com o esforço do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Ele permitiu, inclusive, que os deputados participassem de forma remota da sessão. A proposta cria um Conselho de Minerais Estratégicos que vai ser ligado diretamente à Presidência da República e vai validar os projetos. Esse conselho é que vai elaborar a lista de minerais críticos e estratégicos, uma lista que vai ter que ser revisada a cada 4 anos. O projeto também autoriza a criação de um fundo garantidor com natureza privada, mas a União vai poder participar como cotista, limitada a 2 bilhões de reais. A estimativa do BNDES é de que o setor demande cerca de 5 bilhões de reais para destravar os projetos. O texto prevê créditos fiscais para que as empresas façam o processamento do minério aqui no Brasil. Isso vai evitar a exportação apenas da matéria-prima bruta. O objetivo é fabricar no país produtos como chips de computador, bateria de carros e celulares. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, comentaram a importância do projeto. O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento. Não tem tecnologia sem a exploração das terras raras, dos minerais críticos, e eu penso que o Brasil institui um novo modelo legal que nos colocará numa posição, primeiro, de competitividade, para que o Brasil possa explorar a sua enorme reserva, a segunda reserva do mundo até hoje descoberta, que a gente possa ter segurança jurídica, que possamos aqui receber empresas de todos os países, não havendo vinculação a nenhum interesse unilateral de nenhuma nação que não seja a nossa. Bom, aprovado na Câmara, o projeto agora segue para análise do Senado Federal. Renata. Obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. A gente segue falando de terras raras e outros assuntos da pauta Lula-Trump, agora com o nosso comentarista de economia, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. O relaxamento do tarifaço é um pouco ponto central dessa conversa. Ele saiu um pouco do centro do nosso noticiário, mas a verdade é que ele continua impactando o comércio entre os dois países. Verdade, Renata. É um assunto que interessa não apenas a brasileiros e americanos, mas também a outros países nesse comércio internacional. Boa noite para você, Renata, e boa noite para você que está com a gente. Para além da pauta geopolítica e diplomática, o encontro de amanhã entre o Lula e Trump tem uma pesada agenda econômica que a gente resumiu os principais pontos num telão que a gente vai mostrar agora. E aí, Renata, como você mencionou, o primeiro ponto é a pauta comercial. O Brasil, as relações entre Brasil e Estados Unidos ainda sofrem os efeitos do tarifaço. A gente está vendo aí
aí no telão os números, as vendas de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram quase 20% e também as vendas de produtos americanos aqui no Brasil caíram mais de 10% quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, que é antes do tarifaço. Então, os dois países sofrem, né? As empresas dos dois países sofrem com essas barreiras comerciais. Tem também a questão das terras raras, como a gente viu aí na apresentação do Ricardo. Os Estados Unidos têm muito interesse nessa agenda e a aprovação desse projeto de hoje reforça o papel de Lula nessa negociação. E, finalmente, tem um debate sobre a investigação dos Estados Unidos contra supostas práticas desleais do Brasil, tanto na questão dos mercados de pagamentos digitais, o caso do Pix, quanto no caso também da regulação das redes sociais. Para além dos interesses das empresas americanas e brasileiras nessas três questões, os chineses estão de olho nessa reunião de amanhã, porque eles têm muito interesse tanto na questão das exportações, são o maior destino das exportações brasileiras, quanto no mercado de terras raras que eles dominam e de plataformas digitais, TikTok está aí. A prisão temporária é contra o Felipe Cansado Vorcaro. Prisão temporária é um prazo legal aí de 5 dias. Estamos falando do primo de Daniel Vorcaro, alvo desse mandado de prisão temporária. Com relação a Ciro Nogueira, temos a proibição também dele manter contato por qualquer meio, inclusive telefônico ou telemático, com testemunhas ou demais investigados na Operação Compliance Zero. Temos também aqui outros alvos da operação e destaco mais uma vez aquele que é alvo desse mandado de prisão temporária, Felipe Cansado Vorcaro, e ele que é primo de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E vou aqui, Théo Cury, com você também, trazer quais são as suspeitas que pesam contra ele. Temos aqui a decisão em mãos. Eu vou avançando com vocês também com relação ao nome do Felipe Cansado Vorcaro. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante do núcleo financeiro operacional da organização criminosa. A representação o descreve como operador financeiro do Daniel Vorcaro, incumbido da interligação entre decisões estratégicas do núcleo central e a execução material das movimentações financeiras e societárias, Théo Cury. Portanto, agora, confirmação também de que o primo do Vorcaro foi preso nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Ele que atuaria como um dos integrantes daquele núcleo financeiro operacional da organização criminosa. Vale lembrar, quem coordenaria esse núcleo financeiro operacional seria o Fabiano Zettel. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que está preso e também está em tratativas de um acordo de colaboração premiada. Théo. Pois é, isso vai mostrando um pouco do... reforça personagens que já eram conhecidos, mas também avança com personagens que até então não eram de conhecimento público e que até então a sua participação, a suposta participação, não estavam muito claros no âmbito dessa investigação. Essa relação do primo do Daniel Vorcaro ajuda a entender um pouco dos braços e de como funcionava esse esquema investigado pela Polícia Federal. Um esquema, ao que tudo indica, muito bem estruturado, com funções muito claras de todos os participantes. Assim como a gente já tinha visto, por exemplo, do Sicário, daquele núcleo que era um núcleo mais linha dura, que cumpria as ordens do Daniel Vorcaro, seja de intimidação a adversários, à imprensa, a atuação de concorrentes no mercado financeiro, também havia esse núcleo de operação financeira que intermediava compra de participações em empresas, que também fazia essa ponte com alguns políticos, enfim, tudo isso que começa a ampliar essa rede de contatos do Daniel Vorcaro e a forma como ele tratava dos negócios, entre muitas aspas, obviamente, porque isso também envolvia as atividades legais e as atividades em especial ilegais, que são investigadas pela Polícia Federal. Então a gente está falando de uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã dessa quinta-feira, com mandado de busca e apreensão, mirando um senador da República, o líder do Centrão, o presidente do partido Progressistas, foi ministro do governo de Jair Messias Bolsonaro, foi responsável, inclusive, por fazer a virada de chave do governo Bolsonaro. Havia uma dificuldade muito grande de interlocução do governo Bolsonaro com a classe política, com a Câmara e o Senado. A chegada do Ciro Nogueira naquele momento muda completamente a articulação. O governo consegue avançar e aprovar uma série de pautas no Congresso Nacional a partir da chegada de um nome
político, que até então não havia com tanta intensidade dentro do governo Bolsonaro, e agora essas relações políticas acabam aumentando. Expectativa, obviamente, para as respostas do senador. Ainda não houve uma resposta do senador depois da deflagração dessa operação, e agora a gente também, até para explicar para quem está chegando, detalhando trechos dessa decisão de 36 páginas do ministro André Mendonça. Jurídicas, alvos desses mandados, temos Ciro Nogueira e o irmão, e também outro personagem que aparece aqui, o Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, também alvo dessa operação, que também participaria desse esquema. Jonas. É isso, Carol. A gente tem 2 medidas cautelares aí também em relação a essa operação. Além da busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, há essa medida que é a tornozeleira eletrônica. Eles agora passam a ficar 24 horas por dia monitorados eletronicamente o irmão do Ciro Nogueira, que é o Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, e esse investigado Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, que a PF aponta aí também como alguém que é um agente operacional incumbido da inserção de numerário em espécie no sistema financeiro formal. Seria alguém que pegaria o dinheiro e transformaria em tese, entre aspas, colocaria uma aparente legalidade no dinheiro em espécie. A PF também aponta aqui que o Bernardo, ele evidenciou uma atuação reiterada e sistemática como operador dessa fraude, segundo aponta a Polícia Federal. Mas há outro ponto também importante que eu queria destacar aqui, que é em relação à prisão do irmão, o primo, desculpa, agora eu esqueci o parentesco, do Daniel Vorcaro, que é o Felipe Vorcaro, que ele foi preso em Minas Gerais, mas a decisão em relação ao primo, obrigado quem me ajudou aqui, ao Felipe Vorcaro, em Minas Gerais, ele vai passar por uma audiência de custódia em até 24 horas. A decisão do ministro André Mendonça diz que ele tem que passar por audiência de custódia como rege o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, mas deixa muito claro que ele não pode ser liberado porque esse não é o papel da audiência de custódia. Sim, ele tem que passar por audiência para que o juiz que vai fazer esse processo saiba como é que foram as condições dessa prisão. E deixe claro o seguinte, uma vez efetivada a prisão, o investigado deve passar por essa audiência de custódia em até 24 horas. Mas o magistrado que presidir a audiência terá delegação para atuar exclusivamente no que concerne à verificação do preenchimento dos requisitos estritamente formais da prisão e do tratamento conferido ao preso. Para saber se ele foi agredido, espancado, se foi algemado. Dentro, essa é a imagem da Ana Júlia, nossa produtora, que está neste momento no Lago Sul de Brasília, que é um bairro de classe alta, um bairro de alto padrão do Distrito Federal, onde a gente consegue acompanhar viaturas da Polícia Federal em frente à casa do senador. Ele é alvo de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro André Mendonça. E reforço mais uma vez que o senador não é alvo de prisão, mas sim de busca e apreensão após um pedido da Polícia Federal. A repórter Aline Beckett, inclusive, já entrou em contato também com a assessoria do senador, que ainda não se manifestou, vai tomar pé da situação para se manifestar logo depois. A gente vê então a imagem da Ana Júlia com uma viatura da Polícia Federal caracterizada, outra descaracterizada, para cumprir esses mandados de busca e apreensão contra o senador, que é presidente de um grande partido aqui do Brasil, que é o Partido Progressistas, antes conhecido muito como o PP. Também, sobre a delação, reforço mais uma vez que... Eu pergunto a essa casa, o jovem de 16 anos compreende a complexidade de uma eleição presidencial, mas não compreende que matar é errado? E é claro que eu sou contra a redução da maioridade penal. Assim, óbvio que eu não tenho o menor medo de defender a minha posição e nenhuma das minhas posições. Tenho orgulho, inclusive, delas e venho à tribuna sempre que necessário para defendê-las, mesmo que ele considere polêmico, espantalho, para mim não é um tema correto. É uma posição correta e com uma cara limpa defendo esse tema. 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal, como já dito aqui por diversos colegas. É uma pesquisa do Real Time Big Data. Apenas 8% são contra. O apoio atravessa a direita, a esquerda e o centro. Um dos consensos mais sólidos da história recente desse país. Quero começar aqui porque esse número fala uma coisa que este plenário precisa ouvir. Nenhum parlamentar nessa comissão, ou aqui na Câmara dos Deputados, ou no Congresso Nacional, foi eleito com 90% de votos. Nenhum partido do Brasil tem apoio de 90% da população. Nenhum governo, nenhum presidente. Quando 90% de um país converge sobre uma única pauta, e Brasília insiste em ignorar, e partidos como o PT... Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece.
para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.